desceu sobre a terra. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, coroinhas, acólitos, prezados agentes de pastoral, caríssimos irmãos e irmãs que nos visitam, vindos de outras comunidades, filhos e filhas aqui presentes. Celebrar o Natal do Senhor é muito mais do que recordar um fato bonito do passado, uma cena comovente ou uma tradição querida. Hoje, a Igreja nos chama a contemplar um mistério. E mistério, na linguagem da fé, é muito mais do que algo obscuro, não é isto. Mas é uma realidade tão grande que só pode ser acolhida com admiração, com silêncio, com adoração. Mistério, na linguagem da fé, é aquilo que nós sempre podemos compreender melhor. E assim é o mistério da encarnação do Verbo de Deus entre nós. Nesse sentido, a liturgia deste dia do Natal do Senhor não começa com a manjedoura, como começava a liturgia de ontem. Também não com os pastores, nem com os anjos. Mas a liturgia de hoje nos leva ao princípio de tudo. Nós acabamos de ouvir este trecho do Evangelho de São João, o prólogo do seu Evangelho, no qual ele começa dizendo: no princípio, antes de tudo, era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. E é à luz desta palavra que a Igreja nos faz proclamar, no credo niceno-constantinopolitano, aquele artigo da nossa fé, que nós logo mais vamos professar. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Este artigo não se trata apenas de uma fórmula fria que a gente diz da boca para fora, mas se trata de uma síntese ardente do amor de Deus. É como que um resumo admirável da história da salvação. E hoje eu quero meditar com vocês exatamente este artigo do credo, palavra por palavra, deixando que ele nos introduza no verdadeiro sentido do Natal. O mistério do Natal começa com esta afirmação simples e ao mesmo tempo decisiva: por nós, homens. Vejam, Deus não se encarnou por curiosidade. Deus não se encarnou por necessidade, Ele não precisava descer ao nosso encontro. Ele não se encarnou por capricho, mas Ele se encarnou por nós. E por quê? Se encarnou, portanto, por amor a nós. Por um amor que não suporta ver o ser humano prisioneiro do pecado, da morte, do medo. Ele fez tudo isso por nós. Isso significa, caríssimos irmãos e irmãs, que cada vida humana importa. Cada pessoa aqui presente no mundo inteiro, a criança, o jovem, o idoso, aquele que crê com firmeza, mas também aquele que carrega dúvidas, todos estão incluídos neste por nós. A primeira leitura do profeta Isaías anunciava: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. O anúncio que este mensageiro traz é que Deus reina. E reina não à distância, mas vindo ao encontro do seu povo. Este mensageiro de que fala Isaías, é aquele que anuncia a vinda do Messias. Portanto, Isaías fala de um mensageiro que anuncia um Deus que vem ao encontro do seu povo. O Natal, portanto, revela um Deus que não abandona a humanidade, mesmo quando a humanidade se fecha, se dispersa ou se perde. Ele vem por nós, por cada ser humano concreto, com sua história, com suas feridas, com suas contradições. O menino de Belém não nasce para um grupo seleto, mas ele vem para toda a humanidade, por nós, homens. Como proclama o salmo que cantávamos, os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Todos puderam contemplar esta salvação. Assim, celebrar o Natal do Senhor é recordar que nós não somos um erro, não somos frutos do acaso, nem estamos abandonados à própria sorte, não. O Filho de Deus entrou na nossa história, porque a nossa história tem valor diante dele. Nós valemos para ele, por isso ele se encarna. Mas o credo vai além.
por nós, homens, e para a nossa salvação. Então, ele não vem apenas porque nos ama, mas ele vem para nos salvar. E por isso mesmo nós celebramos o Natal do Senhor. E vejam, hoje para muitos o Natal tem se esvaziado do seu sentido mais profundo. Não raras vezes o Natal tem se reduzido a uma simples festa familiar, bonita, afetuosa, mas sem referência ao mistério que lhe dá origem. Torna-se, às vezes, uma celebração marcada apenas pela troca de presentes, pela mesa farta, pelas luzes, pelas vitrines e, quando muito, por um sentimento vago de fraternidade. É como se todos nós, no Natal, tivéssemos que ser irmãos uns dos outros. Esquecemos, por vezes, de que o Natal é o nascimento do Salvador. Aí, então, tudo se faz diferente. Em alguns casos, nós vemos hoje que o centro já não é mais o menino de Belém, mas o Papai Noel. Já não é a encarnação do Filho de Deus, nosso Salvador, mas o brilho exterior que encanta os olhos e passa depressa. Ora, o Natal cristão não é uma fantasia, não é um enfeite cultural, nem apenas um pretexto para nos confraternizarmos. Ele é o anúncio de que nosso Senhor e Salvador entra em nossa história, vem nos encontrar, tocando a raiz do pecado e da morte, oferecendo não um consolo superficial, mas a redenção verdadeira, capaz de dar sentido novo à vida humana. Nosso Salvador vem a nós. E salvar não significa apenas livrar de dificuldades passageiras. Salvar não significa curar as nossas enfermidades. Salvar significa restaurar a comunhão rompida com Deus. Curar a raiz do pecado, devolver ao ser humano a sua dignidade de filho amado. Deste modo, nós compreendemos que o presépio aponta silenciosamente para a cruz. Ele vem para a nossa salvação. O menino envolto em faixas já antecipa o Cristo envolto no sudário. O Natal, portanto, já anuncia em si a Páscoa. Por isso, o Natal não é apenas uma festa de sentimentos bons, mas é o anúncio de que Deus entrou na nossa história para nos arrancar o que nos desumaniza e nos devolver a dignidade de filhos. E o credo continua afirmando algo ousado. A iniciativa desta salvação é de Deus. Não fomos nós que subimos até Ele, mas foi Ele quem desceu. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. O Natal, então, revela um Deus que não fica distante, um Deus que não se preserva, um Deus que não se protege do sofrimento humano. Não, Ele desce dos céus. Descer do céu significa dizer que Deus rompeu a distância entre o divino e o humano. Em Jesus Cristo, o céu e a terra se encontram. Ao afirmar que o Filho de Deus desceu dos céus, a igreja proclama o mistério da kênosis, do aniquilamento, do abaixamento de Deus. O eterno entra no tempo, o infinito se deixa conter, o Todo-Poderoso assume a nossa fragilidade humana. Deus não se revelou apenas a alguns, nem ficou restrito a um lugar. Em Cristo, a salvação torna-se visível, concreta, histórica. A carta aos Hebreus, que ouvimos na segunda leitura, nos recordava que Deus, que outrora falou por meio dos profetas, agora fala pelo Filho. E este Filho não comunica apenas uma palavra, uma mensagem, mas Ele é a palavra, Ele é a mensagem, Ele é tudo quanto o Pai queria dizer à nossa humanidade. Nele, Deus se entrega totalmente a nós. O Salmo cantava: os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. E isso tem uma consequência espiritual profunda. Nós não precisamos fugir do mundo para encontrar a Deus, como por vezes aquelas espiritualidades orientais nos fazem acreditar, que nós precisamos abandonar tudo que é humano para poder encontrar Deus. Não. Deus, assumindo a nossa carne, nos diz que Ele está presente na realidade concreta da vida, nas alegrias, nas dores, no trabalho, no descanso, na saúde, na enfermidade. A partir da encarnação de Jesus, tudo pode ser
ocasião para nos encontrarmos com o Senhor e Salvador. Ele, por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou. Encarnar significa assumir a nossa condição humana por inteiro. O Filho de Deus não fingiu ser homem. Houve algum momento na história em que alguns grupos acharam que Deus teria como que se vestido de nossa humanidade, mas não se encarnado plenamente. E então a doutrina da igreja nos diz não, Deus foi plenamente homem, foi plenamente Deus, Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Então, o Filho de Deus se fez homem de verdade, com um corpo, com uma história, com emoções, com limites. E tudo isso acontece pelo Espírito Santo. Não é obra humana, não é fruto de um projeto político ou religioso, mas é ação direta de Deus que age de modo silencioso, humilde e fecundo. O Natal nos ensina que Deus age no escondimento, naquilo que é pequeno, naquilo que parece frágil aos olhos do mundo. Onde o mundo não vê importância, Deus realiza a sua maior obra. A encarnação, então, não é algo abstrato, mas ela passa pela liberdade e pela fé de uma mulher, Maria Santíssima. Ele encarnou-se pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Deus quis precisar do sim de Nossa Senhora. O Todo-Poderoso respeita a liberdade humana. Então Nossa Senhora não é apenas um detalhe no mistério do Natal, mas ela é parte essencial no plano salvador de Deus. Ao dizer sim, Nossa Senhora ensina à igreja o caminho da fé, acolher a palavra, mesmo sem compreender tudo, confiar, mesmo quando o futuro parece incerto. E em nossa cidade de Socorro, marcada pela fé em Nossa Senhora, esse aspecto do Natal fala ainda mais profundamente ao coração do nosso povo. Nossa padroeira continua nos ensinando a gerar Cristo no mundo pela fé vivida, pela escuta da palavra, pelo serviço humilde. E a afirmação final deste artigo do credo que meditamos é decisiva. Ele se fez homem. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Aqui está o escândalo e a glória do cristianismo. Deus não apenas visita a humanidade, mas Ele a assume definitivamente. Deus não se disfarça de homem como quem apenas veste uma aparência passageira, mas Ele se faz verdadeiramente homem, sem deixar de ser Deus. Aquele que habita a eternidade aceita entrar no tempo. Aquele que é infinito consente em ser envolvido pelos limites da nossa carne. Aquele que é todo-poderoso escolhe a fragilidade. Ao descer das alturas de sua divindade, Deus não perde nada do que é, mas assume tudo aquilo que nós somos, exceto o pecado. Ele conhece o cansaço dos caminhos, o silêncio que pesa, o crescimento lento e paciente, o aprendizado próprio de quem vive, o sofrimento que fere a alma e o corpo. Nada da nossa condição humana lhe é estranho. No presépio, então, já está presente o mistério de um Deus que se abaixa até a nossa baixeza para nos elevar à sua vida divina, às alturas do céu. O Natal, assim, revela que Deus não salva à distância, nem de modo exterior ou mágico, mas Ele quer nos salvar a partir de dentro da nossa própria condição humana, caminhando conosco, carregando nossas dores, transformando por sua presença aquilo que parecia sem saída em caminho de redenção. Ao fazer-se homem, o Filho de Deus eleva a condição humana. Cada vida, cada corpo, cada história passa a ter um valor novo. Nada do que é autenticamente humano é estranho a Deus. Por isso o Evangelho nos diz: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o Natal inaugura uma nova filiação. Em Cristo, nós podemos ser filhos amados de Deus. Somos feitos filhos no Filho unigênito. Amados irmãos e irmãs, daqui a poucos instantes, nós vamos professar uma vez mais a nossa fé e nela este artigo.
por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Hoje, a estas palavras, nós todos nos ajoelhamos, contemplando como que este grandioso mistério de um Deus tão grande que se faz tão pequeno, por amor de nós, para nos salvar. Nesse dia santo, a Igreja nos convida a renovar nossa fé neste mistério admirável. Por nós e para a nossa salvação, Deus desceu dos céus. Que esse mistério, então, não permaneça apenas nos nossos lábios, mas desça ao nosso coração e se traduza em nossa vida. Que o Natal do Senhor nos faça mais humanos, porque nos faz mais de Deus. E que, contemplando o Verbo encarnado, nós possamos reconhecer, adorar e testemunhar o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio ao nosso encontro, o Deus que caminha ao nosso lado hoje e para toda a eternidade. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.